Oi! Hoje a gente vai conversar sobre um diálogo silencioso, mas muito poderoso que acontece dentro do nosso corpo. Mais especificamente no nosso intestino. E essa conversa, acredite, pode ser o que define o sucesso ou o fracasso na jornada de emagrecimento. A resposta para muita coisa pode estar bem aí. Sabe aquela frustração de fazer dieta, se exercitar e nada, o ponteiro da balança parece que empacou? Quem já passou por isso sabe como é. E a resposta para esse mistério pode estar num lugar que a gente quase nunca olha. Pois é, existe um sabotador agindo quietinho nos bastidores e o nome dele é intestino. Não é à toa que ele é chamado de segundo cérebro. A influência dele vai muito além da digestão e ele pode ser tanto o grande vilão quanto o herói da história. Ok, vamos começar a entender o que acontece lá dentro. Porque sim, pode estar rolando uma verdadeira batalha no seu intestino neste exato momento sem que se perceba. O nome técnico para essa confusão é disbiose. Mas, traduzindo, é basicamente uma bagunça geral na flora intestinal. Pensa que ali vivem trilhões de bactérias. Na disbiose, as bactérias ruins se multiplicam sem controle e acabam dominando o ambiente, passando por cima das bactérias boas. E isso afeta diretamente o metabolismo. A ciência explica isso de um jeito bem legal. É como se dentro do intestino existissem dois times competindo. De um lado, o time acumulador, formado pelas bactérias Firmicutes. Elas são craques em extrair cada caloria da comida e mandar direto para o estoque de gordura. Do outro lado, o time queimador, as bacteróides, que estão ligadas ao metabolismo mais acelerado. E o que os estudos mostram? Em pessoas com obesidade, o time acumulador geralmente está ganhando de goleada. E quando o time errado vence, qual o resultado? É um verdadeiro efeito dominó no corpo. Começa com uma inflamação silenciosa, que vai se espalhando e bagunçando os hormônios de fome e saciedade. Além disso, o corpo começa a aproveitar mais calorias de tudo que se come, aumentando o risco de resistência à insulina. Mas a boa notícia é que dá para virar esse jogo. Ninguém precisa ficar com o intestino desequilibrado para sempre. Existe um caminho bem claro para transformar esse sabotador num grande parceiro na busca por mais saúde. Para entender a estratégia, a melhor comparação é com um jardim. Imagina um terreno abandonado, cheio de mato. Não adianta nada jogar sementes de flores por cima, né? Primeiro, a gente tem que limpar tudo, arrancar as ervas daninhas pela raiz. Só depois, com a terra preparada, é que a gente planta e cuida das flores para elas crescerem fortes. A lógica para recuperar o intestino é exatamente essa. E o plano de ação segue direitinho essa ideia. Primeiro, a limpeza. Cortar o alimento das ervas daninhas. Depois, com o terreno mais receptivo, vem a segunda fase, construir. É a hora de repovoar e alimentar as nossas flores, as bactérias do bem. Então, vamos ver na prática como fazer essa grande faxina. Como a gente, de fato, limpa o nosso jardim interno. Aqui a estratégia é bem direta. Enfraquecer as bactérias ruins, tirando a comida delas. E o que alimenta essas ervas daninhas? Basicamente, tudo aquilo que a gente já sabe que não faz bem. Açúcar de refri doce, comida ultraprocessada e o excesso de gorduras de má qualidade. Reduzir drasticamente o consumo desses itens é o primeiro e mais decisivo passo. Terreno preparado? Ótimo. Agora vem a parte mais legal, que é nutrir os nossos aliados, aquelas bactérias que trabalham a nosso favor, ajudando o metabolismo e a saúde como um todo. Para essa missão, a gente convoca os probióticos. Pense neles como se fossem os soldados do bem. São micro-organismos vivos que, quando a gente consome, chegam inteiros lá no intestino e reforçam o exército das bactérias boas, ajudando a recolonizar o nosso jardim. E onde a gente encontra esses soldados? Em alimentos fermentados bem fáceis de achar. Iogurte natural e kefir são os exemplos mais clássicos. Mas atenção, uma dica de ouro. Sempre na versão natural, sem açúcar, para não correr o risco de alimentar o time inimigo sem querer. Mas não adianta só mandar os soldados para a batalha. Eles precisam de combustível para ficarem fortes e se multiplicarem. É aí que entram os prebióticos. Eles são o adubo do nosso jardim, a comida dos soldados do bem. E a melhor fonte de prebióticos que existem são as fibras. A notícia boa é que elas estão em alimentos super comuns no nosso dia a dia. No feijão, na lentilha, no grão de bico, na cebola e no alho do tempero, na aveia do café da manhã e em frutas como a banana e a maçã, de preferência com a casca. Certo, e qual seria a meta? Como referência, a recomendação para um adulto fica entre 25 e 30 gramas de fibras por dia. Atingir essa quantidade garante que os soldados do bem vão estar sempre bem alimentados e prontos para trabalhar. E quando a gente aplica essa estratégia de limpar e depois nutrir,
o cenário todo muda. O intestino deixa de ser um problema e se transforma em um parceiro super produtivo. É isso mesmo. O intestino para de ser um campo de batalha e se torna um ecossistema equilibrado e saudável. Um ambiente que joga a favor do corpo, trabalhando pela nossa saúde geral. Isso não é papo alternativo, viu? É ciência de ponta. Essa citação de um artigo científico mostra bem isso. Cuidar da microbiota do intestino é hoje uma das áreas mais promissoras no tratamento da obesidade. Porque um intestino saudável significa um metabolismo funcionando a todo vapor, apetite mais controlado e muito mais saciedade. Aquela inflamação some e o processo de emagrecimento finalmente começa a fluir de um jeito natural, de dentro para fora. Então, fica aqui uma reflexão. Não precisa ser uma revolução da noite para o dia. A transformação começa com um único passo. Talvez seja trocar um suco de caixinha por uma fruta, ou quem sabe adicionar uma colher de aveia no iogurte. A questão é, qual pequena mudança é possível fazer hoje para começar a transformar o intestino em um grande parceiro? A resposta está literalmente no prato. Carb, invista em você.